Georg Simon Ohm, um físico alemão que gostava muito de eletrodinâmica, resolveu estudar e analisar alguns condutores elétricos, metálicos e outros não metálicos também que ele dispunha. Bom, depois de alguns testes, ele percebeu que, para um condutor mantido a temperatura constante, a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica é sempre constante. Tá, ok. Perdão, vamos por partes. Eu juro que não é tão complicado. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que analisar a temperatura. E essa parte é fácil, afinal, geralmente em física e química, grande parte das fórmulas e conceitos só é válido 100% quando não existe variação da temperatura. Ou seja, sem temperatura constante, sem Ohm. Segundo, a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica é constante. Bom, em matemática, razão é divisão. Ou seja, a frase diz basicamente que a tensão, ou DDP, dividida pela corrente elétrica, resulta em um valor constante. Constante quer dizer também, basicamente, que ao dividir os dois termos, sempre o resultado é um valor constante, que permanece igual. Dessa forma, se eu aumento a tensão, obrigatoriamente a corrente elétrica vai aumentar também, de maneira diretamente proporcional. Se eu triplico um, eu tenho que triplicar o outro. E se eu reduzo um pela metade, eu também tenho que reduzir o outro pela metade. Entretanto, a gente percebe que essa divisão tem que dar obrigatoriamente um valor constante, certo? E o que Ohm descobriu em seus estudos que esse valor constante é a resistência do condutor. Mas tome cuidado, é muito comum o inocente estudante do ensino médio achar que resistência é igual a condutividade elétrica, principalmente em exercícios teóricos. Mas não, colega, cuidado, resistência é o contrário de condutividade. Veja bem, o nome resistência, de maneira bem intuitiva, já dá a ideia de resistir à corrente elétrica, enquanto condutividade elétrica dá a ideia de conduzir bem ela. Um exemplo prático disso são os chuveiros. Digamos que dois chuveiros estão operando sobre a mesma tensão, mas têm resistências diferentes. Um tem 2 ohms e o outro tem 20 ohms. Qual dos dois você acha que mais aquece a água, digamos assim? É bem comum na hora de resolver um exercício como esse, que achemos que quanto maior a resistência, maior vai ser a potência. Afinal, quem liga para essas ferradurinhas, né? Mas não. Graças ao nosso amigo Ohm, descobrimos que, quando a tensão é constante, maior é a resistência, e menor é a intensidade da corrente elétrica. E por isso, consequentemente, menor é a potência. Por isso, analisando o exemplo, concluímos que nesse caso, um chuveiro de 2 ohms tem maior potência e aquece mais a água. Ok, agora a gente entendeu tudo sobre a primeira lei de Ohm. O problema é que nem sempre física é um mar de rosas, né, galera? Então tem uma exceção. Isso porque durante os estudos, Georg Ohm percebeu que nem todos os materiais obedeciam a essa lei, principalmente os semicondutores. Mas como o cara não era bobo nem nada, ele falou que os condutores que obedeciam à lei, ou seja, tinham sempre a resistência constante, eram os condutores ômicos, enquanto o resto, que tinha resistência variável, eram os condutores não ômicos. Ele não teve muita criatividade para criar esses nomes, além de ter um sobrenome que parece um mantra de yoga. Mas pelo menos os condutores não ômicos são raramente abordados no nível do ensino médio, Enem e outros vestibulares. No máximo, alguma questão vai perguntar se tal gráfico representa um condutor ômico ou não. Bem, uma maneira fácil e grosseira de resolver essas questões é lembrar o seguinte: reta ômico, curva não ômico, porque nesse caso a resistência vai variar de acordo com as condições. E agora, finalmente, sem exceções, sabemos tudo sobre a primeira lei de Ohm. Ou pelo menos assim esperamos. Ai meu Deus, socorro.